Boa noite, eu sou o João Matheus e estou todos os sábados e domingos nas telinhas da RDC TV às 20 horas, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas plataformas digitais. O Vai Lá e Faz vai estar recebendo as advogadas Ana Paula Kauer e Michele Rosendo e estaremos falando sobre empreendedorismo e como é esse mundo jurídico. Então, nos assistam e até já! Ana Paula, boa noite, um prazer te receber aqui no nosso programa. Boa noite, muito honrada com o convite. E a gente está aí, todos nós, muito curiosos para saber como é administrar um escritório com 150 mulheres à frente das operações. Não é muito simples, Matheus, mas é muito bom também, é muito produtivo, as meninas são muito dedicadas, é muito bacana. Para vocês aí que estão nos vendo agora, Ana Paula é da Anildo Advogados, ela é CEO e é um escritório hoje de advocacia que tem 150 mulheres à frente da operação. E por que isso? Por que foi essa escolha, Ana? As mulheres são mais detalhistas, né? Então a gente acabou optando por elas porque são dedicadas, cuidam do detalhe do processo, que dentro da nossa área previdenciária é muito importante. E é muita briga no dia a dia, é muita vaidade, como que tu controla tudo isso lá dentro do escritório? É bem tranquilo, as meninas são bastante trabalhadoras e é bem tranquilo. É ter muita demanda para não dar tempo para pensar em outras coisas. Verdade, mas tem bastante trabalho. Conta para nós como que tu iniciou no ramo, como que a Anildo veio, como que foi a tua carreira, conta para nós aí. O escritório iniciou há mais de 20 anos com o meu esposo, o Anildo, e ele vem trabalhando na área previdenciária durante todos esses anos. Há quase 10 anos eu também passei a fazer parte do time e há alguns anos eu assumi a gestão. Então, trabalhamos aí há mais de 20 anos no ramo, né? Em especial na área previdenciária, atuamos em algumas outras áreas também, mas... E tu tá fazendo toda a gestão, não tá mais advogando ou continua advogando? Não, muito pouco. Não acaba sobrando tempo, né? Fazendo a parte de gestão mesmo, administrativa do negócio. Exato. Por que o direito? Porque no direito a gente consegue benefícios sociais também. É uma área que a gente pode participar ativamente da sociedade para ajudar as pessoas e, principalmente, dentro da área em que trabalhamos, ajudar a camada mais baixa da sociedade. E como que é empreender no direito, Ana? Não é simples, tem muita concorrência. Hoje, escritórios de advocacia são muitos e estamos na luta todos os dias. Para quem começa, não é nada fácil. Vocês, advogados, como é conciliar, né, e principalmente um escritório do tamanho de vocês, a vida pessoal e da profissional? Como que vocês têm feito isso? Como somos casados, né, os dois sócios do escritório, então o trabalho vai para casa, o trabalho vai para o escritório e assim vamos. Então é bastante trabalho, nos dedicamos muito para os afazeres do escritório, mas é possível fazer algum esporte, é possível conciliar com o lazer, a gente vai levando. É trabalhar junto em casal ainda, né? Eu passo por isso, mas a gente tem algumas regras básicas. Não vai trabalhar juntos, em casa não fala de trabalho e não almoça juntos. Essa é a nossa regra. Nós trabalhamos juntos, almoçamos juntos. Nossa! É o tempo todo, mas é uma troca muito bacana por sermos ambos advogados, então há uma troca interessante. É muito legal. Como a doutora vê o mundo daqui 10 anos no direito? Acho que muitas mudanças estão por vir. Nós já tivemos uma legislação previdenciária nova no fim do ano passado, que já alterou muitas coisas. Acredito que vai fazer muita falta para quem realmente precisa da previdência social no futuro. E daqui 10 anos, talvez piore ainda mais.
Mas tudo digitalizado, tu acha que vai estar até lá? Ah, sim. Hoje nós já temos, grande maioria, processos eletrônicos. Acredito que sim, vai ser um mundo absolutamente inclusive digital. as consultas. Vai sim. Globalizar. E com o uso da inteligência artificial também, que vai vir, que vai nos auxiliar em muitas coisas, né? Isso vai acabar entrando no mercado. Muito bom. Vamos receber uma pergunta aí externa aí, doutora Bianca Chaves Bueno. Olá pessoal, olá doutoras, tudo bem? Meu nome é Bianca, sou advogada aqui no município de Canoas, integrante da Comissão da Mulher Advogada da Subseção Canoas e atuo aqui na região. Eu gostaria de perguntar para as colegas se elas já passaram por algum tipo de preconceito por parte de clientes, tá? O cliente chegou no escritório e não quis ser atendido por elas, preferiu ser atendido por homens, ou então achou que elas não tinham conhecimento específico para ajudá-los naquele momento, tá? Como que as doutoras se comportaram diante dessa situação vexatória e se elas podem fornecer algumas dicas para colegas que passam por isso e muitas vezes não sabem como lidar com essa situação. Obrigada. Tá aí a pergunta, Ana, contigo agora. Sim, é muito comum acontecer conosco, até em razão de o escritório ter o nome do Anildo, então procuram por ele. E é interessante que a nossa equipe também é formada por mulheres muito jovens, a grande maioria abaixo dos 30 anos, e muitas advogadas com 22 anos, 23 anos. Então elas acabam tendo que muitas vezes reforçar o tom de voz, mostrar competência, que acredito que se fosse um advogado homem ou alguém com idade superior, não seria necessário. É difícil até de entender que ainda existe preconceito por estar sendo recebido por uma advogada mulher. Eu sinceramente não acredito que em 2020 a gente ainda sofre isso. E principalmente com relação à idade, jovens mulheres também. Infelizmente vivemos num mundo muito machista, então acaba que os homens chegam para consultar e pedem por um advogado homem e não acreditam que as mulheres são advogadas, possam ter conhecimento, enfim, competência para esclarecer a dúvida dele. Entendi. Me diz uma coisa, vocês têm planos de expansão? Temos, nós estamos fazendo parcerias com escritórios do interior, buscando essas parcerias para a gente expandir para outras áreas. Temos uma filial na cidade de Cachoeirinha já há alguns anos, então pretendemos expandir por meio de parcerias com advogados que não atuam na área previdenciária, né, por todas as áreas do estado, para fechar com a gente e a gente Para ver se eu encaminhar. estou entendendo, então, vocês hoje, o escritório é um negócio, uma empresa, e vocês praticamente estão franqueando a Anildo Advogados, é isso? Não exatamente, em razão de que as franquias não são permitidas na nossa área, certo? Esses parceiros não usariam nossa logomarca, né? Apenas fariam a captação do cliente, solicitação de documentos e nos repassariam para que nós fizéssemos as peças do processo, toda a parte jurídica ali dentro. Muito legal. Pessoal, vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já. E voltamos aqui do nosso intervalo comercial com a doutora Ana Paula Kauer. A Ana Paula administra e gestiona um escritório com 150 mulheres. Ana, eu tô perplexo com essas 150 pessoas que tu administra e eu tive uma curiosidade. Qual a tua idade? 32 anos. 32 anos. E como é com 32 anos administrar 150 pessoas? Onde tu conseguiu essa base? Olha, a base vem da vida, né? Eu cresci dentro de comércio, lidando com muitas pessoas, então a gente acaba aprendendo algumas maneiras até de se reportar a um funcionário ou a um superior, então assim a gente vai construindo com as experiências da vida. Não é muito simples, temos funcionárias um pouco mais velhas, né? Muitas muito mais jovens, então facilita um pouco. E também a minha gestão é mais recente, é de alguns anos para cá, não é a gestão inicial do escritório.
Então também com essa mudança também houve uma adaptação. E como manter motivada uma equipe dessas? Nós temos muitos benefícios que a gente fornece, inclusive as nossas festas são conhecidas na nossa cidade, fazemos festas para aniversariantes, festas de final de ano. A gente procura dar incentivos, né, e motivações para que essas meninas estejam extremamente engajadas no nosso projeto em benefício do cliente. E a Anildo Advogados hoje por exemplo, as pessoas que se formaram ou recém estão formadas, tem portas abertas lá? Existe algum programa, alguma seleção nesse sentido? Vocês formam profissionais também? Sim, sempre foi a nossa prioridade, Matheus. Ou as meninas que estão lá dentro como auxiliar jurídico e acabam estudando direito, se formam e permanecem conosco, então a gente brinca que são crias nossas. Ou então as que vêm de fora também, a gente tem uma prioridade com essas pessoas que ainda não entraram no mercado de trabalho na área jurídica, para que comecem conosco. A nossa área é muito específica, então é bem interessante que a gente forme e capacite essas pessoas desde o início. Esse cenário previdenciário atual, né? E tivemos agora, pouco tempo atrás, aí, todo esse barulho em razão da reforma da Previdência. Qual é a tua opinião, pessoal, sobre isso? Ela não foi nem um pouco benéfica para quem precisa do benefício previdenciário. Houve muitos cortes, restrições com relação à idade, a aposentadoria especial foi bastante afetada. Então a gente tenta hoje no escritório, os clientes que chegam novos, o que a gente procura é que ele feche o tempo dele de serviço até novembro do ano passado, antes de entrar a nova lei, a reforma previdenciária, porque é muito mais benéfica do que nós temos hoje. E qual foi a principal mudança na legislação? A principal mudança foi com relação à idade, que aumentou o tempo necessário de contribuição para obter a aposentadoria, e isso acabou prejudicando muitas pessoas que estavam quase se aposentando. Então tem que pagar um pedágio ou tem que estender mais tempo de trabalho. Isso acabou dificultando muito o acesso. E como é lidar com esses órgãos públicos que vocês diariamente têm que estar ali no dia a dia dentro da operação de vocês? Como é isso? Não é fácil. Hoje o INSS se tornou digital. Então era para melhorar a situação do beneficiário, porém dificultou muito porque o acesso ao INSS digital é muito complexo, demorado, lento, o sistema não é estável, então acaba por prejudicar muitas vezes mais do que antes da digitalização. E uma pergunta que eu sempre faço, né? E tô com 32 anos, recém 32 anos, qual o conselho tu dá para quem quer empreender no mundo dos direitos? Trabalhar, se dedicar, fazer alguma consultoria em gestão de escritórios de advocacia, que é essencial. Como é um serviço, é possível render muitos frutos, porém tem que saber administrar. E tu é uma pessoa que vai lá e faz? Sem dúvida. Está chegando no final da nossa entrevista aqui com a doutora Ana Paula. Só tenho a agradecer a tua presença. Muito obrigada, agradeço. Vou lá visitar vocês, participar dessas festas lá e ver como é gestionar de perto 150 mulheres. Ficaremos muito felizes em recebê-lo. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, vamos para o nosso intervalo comercial e em seguida voltamos com a nossa segunda convidada, que é a Michele Rosendo. Até já. Retorno aqui do nosso intervalo comercial com a doutora Michele Rosendo, essa advogada que está fazendo sucesso na internet. Michele, boa noite, prazer estar aqui contigo. Boa noite, Matheus, tudo bom? Tudo ótimo. Prazer é meu, quero agradecer o convite por vir aqui conversar um pouquinho contigo e poder esclarecer algumas coisas interessantes sobre a nossa área. Vou começar com as minhas dúvidas, né? Falamos um pouquinho nos bastidores, eu vou perguntando as minhas curiosidades que acaba Natural. Esclarecendo tudo aí pro nosso público. Como
te tornou a Michele Rosendo da internet, vamos dizer? Da internet é ótimo. Muito em função dessa questão da internet veio em decorrência da nossa novidade aí, que já superada, né, da pandemia mesmo. Eu sou advogada, me formei super jovem, com 22 anos, e sempre empreendendo. Atuei bastante tempo, durante 10 anos, à frente de uma empresa familiar, uma empresa de um porte bem razoável, bem significativo. E aí decidi que eu não estava feliz, então queria retornar à minha área de origem, né, que era o direito. E inicialmente abri um escritório, fiquei ali durante um período e resolvi que queria ter o escritório somente meu. E aí a gente começa hoje, né, nesse mundo tão moderno e tão digital, a se perguntar, ok, como que eu vou fazer o meu escritório? Além do natural, né, das relações que a gente sabe que são importantes, hoje em dia eu enxergo que não temos mais como fugir do mundo digital. E aí, então, a gente começa a observar o que os outros fazem, o que é interessante, o que não se adequa a nós ou ao nosso mercado e começa a formatar o nosso modelo. O que tu acha que trouxe para ti tantos números de seguidores e fãs, inclusive? Como que tu avalia isso? Isso é uma questão bastante interessante, né? Porque eu acho que é um trabalho de base, um trabalho bem feito, um trabalho feito com o coração. Isso é o que eu sempre observo. Porque não adianta nós trazermos só a informação. A informação, facilmente todo mundo tem acesso. Então nós precisamos colocar nossa alma, foi o que eu fiz, o que eu entendi que para mim serviria. Colocar minha alma, eu trago muitos exemplos da minha vida pessoal. Eu sou uma mulher que eu fui divorciada, eu já tive um primeiro casamento, casei super jovem. Hoje estou num segundo casamento, meu marido tem uma filha do primeiro casamento. E eu trago os meus dilemas, os conflitos que eu mesma vivo na minha relação, ou enfim, o que quer que seja, né, das dificuldades que a gente passa, e isso eu percebo, que as pessoas se identificam, sejam pessoas que vivem problemas semelhantes ou pessoas que não passam por isso, mas ficam muito gratas e vêm muito conversar comigo, pedindo apoio, pedindo auxílio, orientação. E eu acho que isso pessoaliza, traz um atrativo, né, um olhar assim, de interesse das pessoas, não só a informação. Tem que ter essa personalidade forte para ser advogada, para enfrentar o preconceito. Como que é? Eu acho que em todas as áreas, né, a gente precisa saber se posicionar. Como advogada, bastante, porque a gente enfrenta aí, sim, como tu disseste, a questão do preconceito, acabamos enfrentando também. Muitas vezes em audiências a gente sente assim, até preconceito de mulheres, sabe? É bem interessante que eu já sofri isso em audiências de estar ali e sentir uma promotora, mulher, com uma certa rixa, eu acho que vem um pouco de briga, ego, vaidade. E também tem o mundo masculino de, né, muitas vezes, juiz, até com juiz nunca enfrentei isso, mas mais com advogado. Até recentemente, bem interessante, um advogado, um senhor bastante experiente, foi bastante rude comigo numa negociação em que nós estávamos travando, que ele olhou para mim e disse, o que tu tá pensando? Uma menina jovem, que até o teu tempo de vida é o que eu tenho de experiência de carreira. Então, assim, tem que ter pulso. Porque nesse momento tu não pode perder a elegância, mas tu tem que saber te posicionar. E com certeza nota-se isso na tua postura. Qual a tua especialidade jurídica? Eu tenho especialidade em contratos, responsabilidade civil, tenho também especialização em gestão financeira e estou finalizando uma especialização em direito de família e sucessões, além de muitos cursos que a gente não para nunca, né? O que tu mais gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer com honestidade? Planejamento patrimonial e sucessório. E adentrando um pouco na questão empresarial sempre, né? Chega a ser a blindagem patrimonial de empresários? É o que eu estava falando contigo antes, né? Eu não acredito nesse termo blindagem, porque a blindagem, ela prevê um isolamento completo, né? Imagina, essa palavra blindar, a gente pensa que nada vai nos atingir. E isso é muito difícil, especialmente porque quando a gente pensa em blindar, já se pressupõe que a gente já esteja com um problema. E se tu já estás com um problema, é muito difícil tu conseguir afastar a nossa justiça do trabalho, que é muito dura, é muito feroz no Brasil, né? Isso atrapalha muito o empreendedorismo. Eu sou uma pessoa empreendedora nata e eu enxergo que é uma grande dificuldade, um grande dificultador para que nós possamos cada vez mais desenvolver.
Quando a gente fala no termo blindagem, nós empresários, vamos dizer, né, e muitos advogados vêm te vender esse termo, né? Boa, blindagem patrimonial, blindagem sobre riscos, responsabilidade civil, enfim. Eu também eu vou bem a favor do que tu está dizendo, mas muitos vendem questões de offshore, tem que ter uma sociedade anônima, enfim. Isso não existe. Não é que não existe, existe. Existe sim, existe sociedade anônima. Para começar assim, a gente precisa, é importante separar que holding, por exemplo, a gente pode ter tanto em limitada quanto SA. E aí depende do perfil da pessoa, né, do dono, do titular dos bens e da família, o que se pretende compor ali para identificar qual é a melhor sociedade, melhor espécie de sociedade, se limitada ou sociedade anônima. E a questão de offshore, ela existe sim, existe como tu levar os teus recursos para fora do país. E sim, pode ser de forma segura, mas tem que analisar se de fato se faz necessário, se de fato existe esse risco, porque ela não é uma operação barata. Então, se fala muito, mas na verdade o planejamento patrimonial, ele passa por uma análise muito criteriosa prévia da real necessidade e intenção daquele que tem o patrimônio. Então não existe uma receita? Não, de forma alguma. É costurado, identificado com muita conversa com o detentor dos bens. Porque a gente também pode prever o quê? Muita questão familiar, e esse é o principal, desde análise de identidade com o negócio familiar ou não, de alguns futuros herdeiros, por exemplo, ou até mesmo só a questão de organização dos bens, pensando em questões tributárias, por exemplo. Não existe uma receita pronta de forma alguma. É isso aí, então. Muitos advogados aí que querem vender essa blindagem, eu também vou a favor do que você está dizendo. Shelly, conta um pouquinho para nós sobre a tua vida pessoal, como que tu concilia hoje vida profissional, pessoal, como que tu divide isso? Sabes que é uma correria, né? É complicado, porque a gente acumula as funções de profissional, mãe, esposa, mulher, amiga, dona de casa, então... mas é natural, a gente precisa saber se posicionar novamente, né? Colocar os limites, entender até onde eu consigo ir, qual é o momento para cada coisa, ter bastante disciplina. Mas enfim, eu sou casada, tenho uma filhinha de 2 anos, tenho uma equipe por trás também que me auxilia bastante, né? E vou levando conforme possível, não tendo ser super mulher, porque isso é outra coisa que não existe. Quantas horas por dia tu trabalha? Considerando o que a gente continua fazendo depois que chega em casa, Sim. Eu acho que pode-se dizer que umas 10 horas por dia. 10 horas por dia. E ainda malho, sou esposa, sou mãe, sou filha. Para atingir o sucesso não tem como ser diferente, né, Michelle? Eu que eu digo para todo mundo, eu sou um cara que eu trabalho, posso dizer, tranquilamente 15 horas por dia. É uma loucura. Mas eu não vejo uma forma diferente de tu atingir teus objetivos. Realmente, então esse mundo perfeito dessa divisão família, vida pessoal, que muitas pessoas pregam, realmente para quem quer atingir o sucesso, eu não vejo que colocar isso na prática vai dar muito certo. Vamos receber a pergunta aí de uma fã da doutora Michelle, que é a Fernanda Romano. Olá, gente, tudo bem? Prazer, eu sou Fernanda Romano, advogada na cidade de Porto Alegre, região metropolitana. Atuo sempre buscando ajudar mulheres para que a gente possa buscar cada vez mais a igualdade de gêneros. Me sinto muito grata por estar aqui com essa oportunidade de fazer uma pergunta para a doutora Michelle. Doutora Michelle, eu gostaria de saber o que são os alimentos gravídicos. E desde quando esses alimentos gravídicos, eles podem ser fixados em prol da mãe? E quando o bebê nasce, o que acontece com essa fixação dos alimentos em prol da grávida? Eu acho que esses são questionamentos bem importantes para que as futuras mães, para que as gravidinhas, elas fiquem cientes de seus direitos desde a concepção da criança. Agradeço a atenção. Obrigada. Michelle, é contigo que pergunta aí. Essa pergunta é excelente.
Muita gente desconhece que a grávida tem direito sim a alimentos. Então, o que são os alimentos gravídicos? São os alimentos que são devidos pelo pai da criança à mulher grávida. Então, para quê? Para subsidiar as necessidades, desde as necessidades de alimentação para a formação desse bebê, exames, formação de enxoval, todas essas necessidades que envolvem a criança. E como que ficam esses alimentos após o nascimento? A gente precisa convertê-los em alimentos definitivos para essa criança. O momento em que nós podemos fixar é o momento em que o pai ou reconhece prontamente ser o pai, ser o genitor dessa criança, ou é feito então através de DNA, ou provas testemunhais, porque muitas vezes é muito dolorido e complicado esse exame de DNA ainda grávida, né? Então é possível ser fixado em juízo através de prova testemunhal e a partir do momento da concepção ele já é devido ou do momento da propositura da ação, né? Então tá respondida a pergunta aí da Fernanda e vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já com a doutora Michele Rosendo. Até já. Voltamos aqui com a doutora Michele Rosendo, que está nos dando uma aula e trocando experiência aí sobre o mundo jurídico. E a doutora Michele está nas redes sociais aí, acompanhem ela, está fazendo um trabalho magnífico. Michele, quando falamos de casamento, é importante lembrar o que na hora da formalização? Contrato. Sempre? Sempre. O que eu ouço muito na hora do divórcio? Eu ouço sempre, mas eu trabalhei a minha vida inteira e agora eu vou ter que dividir tudo? Depende. Tu contratou, tu pensou, tu organizou previamente, porque é óbvio, ninguém casa para divorciar, mas é algo que pode acontecer e cada vez mais nós estamos vendo isso. As relações são cada vez mais efêmeras, as pessoas não têm paciência, não têm o envolvimento muitas vezes e a dedicação necessária para a manutenção de um casamento. E o que vai determinar a divisão patrimonial ou não, caso isso venha a ocorrer, é a contratação prévia, é o regime de bens escolhido para casar. Então, e é uma coisa pouquíssimo usual. As pessoas geralmente casam com o regime legal, o regime vigente, que é o da comunhão parcial, ou seja, a partir da data do casamento, tudo que nós adquirirmos, independente do meu esforço ou do teu esforço, é dividido entre nós. E vou falar para vocês que o meu pensamento sobre isso é, se a tua mulher não trabalha, ela ficou dona de casa, cuidando dos teus filhos ou te dando base para tu ser um empresário bem-sucedido, divide e fica quieto. Porque se não fosse ela te dando essa base, tu não teria adquirido o que tu tens até hoje. Então, para os empresários egoístas que não valorizam a mulher que está dentro de casa, independente de qualquer coisa, tá aí o meu recado. Doutora Michele, como é trabalhar com a doutora Michele? Como os teus funcionários te veem hoje ou como os teus colegas de trabalho te veem hoje? Deveríamos perguntar para eles, né? Como que tu acha? Como que eu acho? Eles te enxergam hoje? Eu sou uma pessoa justa, me considero uma pessoa justa e ouço muito isso, sempre ouvi, que eu sou uma pessoa muito justa, mas sou uma pessoa de posicionamento firme. Então, assim, eu ouço o que as pessoas têm para me dizer, mas a minha opinião, no momento em que ela está formada, é aquilo ali. Tu precisa me convencer, me vender muito bem para eu poder mudar a minha ideia. Eu realmente sou um pouco posicionamento firme mesmo. Nota-se, né? Até na entrevista, né? Nota-se isso, né? Uma mulher totalmente de posição clara, né? E decidida. Então, para mim, isso é uma honra para mim trabalhar e estar entrevistando mulheres com este perfil. Porque eu digo, a mulherada tem que se posicionar. Eu tenho minha filha, tenho minha esposa, então quero que cada vez mais elas se sobressaiam. É importante isso, a gente vê as mulheres muito submissas muitas vezes, né? E a gente precisa entender quem nós somos e o que nós queremos. E com jeito, com gentileza, a gente pode ir atrás, não precisamos ser agressivas. E vocês têm toda uma vantagem, né? Que é a delicadeza de ser mulher. Sim. E o mês de outubro, vai lá e faz, está dedicando a mulheres empreendedoras. Estamos recebendo aqui diversas profissões e empresárias, empreendedoras,
e a gente vai dar todo o foco no mês de outubro com isso. Quais teus objetivos para o próximo ano? Para o próximo ano, que já está chegando, né? Parece que esse ano nem passou, mas eu tenho um objetivo de focar especialmente nesse negócio que eu abri agora durante a pandemia, que é a XRV Eficiência Patrimonial. O escritório acaba já andando por si só e essa empresa é uma empresa que faz justamente a questão de eficiência patrimonial, organização e planejamento. Eu senti muito essa necessidade em decorrência de muitos amigos empresários que possuem bens, mas não possuem tempo e nem possuem uma equipe de funcionários que possam organizar os seus bens. Então, com base nisso, enxergando essa necessidade latente de amigos próximos, eu fundei essa empresa, XRV, que é uma empresa então que faz desde a organização, a gestão, se precisar de pequenas regularizações que dependam, por exemplo, de uma demanda jurídica, até mesmo o encaminhamento à maximização patrimonial com aí um parceiro, né? Obviamente, eu não trabalho com a área de finanças, de investimentos, mas aí eu encaminho para um parceiro que faz isso com uma maestria. Muito bom. Te considera uma pessoa que vai lá e faz? Sim, muito. Meu marido é uma pessoa que fica impressionado, porque eu sou uma pessoa que eu planejo, eu penso, mas quando eu decido, eu não pergunto. E aí as pessoas olham para mim, eu já estou fazendo e já estou colhendo os frutos. Muito bom, e tem que ser, não pode ser diferente, né? O mundo, que eu digo, o mundo é de quem vai lá e faz. Sim, o mundo é de quem vai lá e faz. Se tivesse que recomeçar do zero, fazer algo diferente hoje? Faria, claro que sim. Eu acho que nós sempre estamos aqui para aprender e amadurecer. Talvez eu fosse um pouco menos impetuosa e talvez eu tivesse um pouco mais de tranquilidade e paciência ao tomar algumas decisões. Mas, de modo geral, eu sou muito satisfeita com tudo que eu fiz até hoje. Muito bom, e é uma pessoa extremamente segura pelo que dá para ver. Chegando ao fim da nossa entrevista, passa rápido quando a conversa tá boa, né? Sim. Mas a gente vai ter oportunidade de conversar mais aí daqui uns dias. Pessoal, só tenho a agradecer a presença de todos vocês. Michele, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Muito obrigada, eu que te agradeço. Maravilhoso programa, tô sempre te acompanhando e tu tá sempre de parabéns, né? Obrigado, muito obrigado. Pessoal, uma boa noite a todos vocês. Não esqueçam, todos os sábados e domingos às 20 horas e nos acompanhem nas nossas redes sociais, @programa vai lá e faz. Até o próximo final de semana. Tchau, tchau.